Bem, dando sequência na aula, agora a gente vai falar um pouco sobre o tratamento das infecções pelo HIV. Como a gente sabe, né, esse tratamento farmacológico, ele não traz a cura, né, e não livra o indivíduo do vírus. Então, qual seria o objetivo, né, do tratamento farmacológico do HIV? Então, suprimir de forma máxima e durável a replicação do HIV-RNA. Tá? Uma vez que ele suprime, ele vai promover, restabelecer, preservar a função imunológica do paciente, reduzir a morbidade e a mortalidade relacionada ao HIV. E, por último, melhorar a qualidade de vida. Então, hoje, um paciente com HIV ele pode viver muitos anos, uma qualidade muito boa, né? A partir que se faz o uso correto dessas classes. Quais são as classes, né, usadas no tratamento de infecções pelo HIV? Aí nós temos aqui os inibidores da transcriptase reversa, análogos aos nucleotídeos, ITRNS e inibidores da transcriptase reversa não análogo, ITRNN. Tá? Aí você tem os inibidores da protease, que elas surgiram depois e revolucionaram, né, o tratamento do HIV. Os inibidores de entrada, como a gente falou lá no início da aula, os vírus eles precisam invadir as células, que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E você tem os inibidores de integrases. Bem, os inibidores da transcriptase reversa, análogos aos nucleotídeos ou nucleotídeos, nós podemos destacar aqui o abacavir, lamivudina, né? Tenofovir, zidovudina, são os principais fármacos, né? Entre outros, usados dessa classe usados no tratamento do HIV. Como eles funcionam, né? Então, é parecido um pouco com o que a gente falou agora com a ciclovita, gente. Eles são análogos de ribosídeos nativos desprovidos do grupo 3' hidroxila. Tá? Uma vez dentro das células, eles são fosforilados por enzimas celulares ao análogo trifosfato correspondente. Como ele não tem um grupo hidroxila 3' não está presente, não se forma a ligação 3' 5' fosfodiéster entre o trifosfato nucleosídeo e a cadeia de DNA de formação, interrompendo o alongamento da cadeia. Então quem faz isso é a transcriptase reversa. Então quando você dá o medicamento, a gente pode dizer que ele inibe esse processo. Então, por isso eles são colocados como inibidores da transcriptase reversa. Depois que o RNA viral é liberado da célula do hospedeiro, e é transcrito em uma cópia de DNA pela transcriptase reversa viral. Então, os inibidores da transcriptase, né, tanto os análogos quanto os não análogos, inibem essa enzima. Então, evitam a síntese do DNA intermediário essencial. Então, eles atuam ali em uma das etapas do processo de replicação viral. Os inibidores, né, eles são excretados principalmente por via renal. E todos exigem ajuste de dosagem em caso de insuficiência renal. Então, como efeitos adversos, nós temos neuropatias periféricas, pancreatite e lipoatrofia. Como a gente pode ver aqui a imagem de lipoatrofia, você tem ali uma alteração no metabolismo e deposição de gordura. Todos os inibidores dessa transcriptase reversa têm sido associados à toxicidade hepática, potencialmente fatal. Então, a gente tem que ser monitorado, né, a função hepática do paciente. Essa toxicidade é caracterizada por acidose lática, hepatomegalia com esteatose. Então, tem que ser muito bem monitorado e acompanhado. Né?
as funções hepáticas e aqui a lipodistrofia, como então mostrei. Zidovudina, um dos primeiros fármacos aí. Um dos primeiros não, o primeiro fármaco, né, que surgiu no tratamento do HIV. Então, como ele fala aqui, foi o primeiro fármaco disponível para o tratamento da infecção HIV. A zivotidina é aprovada no tratamento de infecções por HIV em crianças e adultos e para prevenir a transmissão perinatal do HIV. E também é usada na profilaxia de indivíduos expostos à infecção. O principal efeito adverso dele é tóxico para a medula, né? Então ele pode causar no paciente, se for tomado em dose muito elevada, leucopenia e anemia. Então o paciente tem que ser monitorado de perto a partir do uso da zidovudina. Agora vamos falar dos inibidores da transcriptase reversa não análogos, tá? Usados contra o HIV. Não análogos de nucleotídeos, a gente pode ter aqui o efavirenz, né, bastante conhecido, nevirapina, vilpirinina. São os não análogos, têm o mesmo mecanismo, né? Aqui a imagem mostrando o efavirenz. Então, eles são inibidores não competitivos, altamente seletivos, né? Ligam-se a transcriptase reversa em um local alostérico, hidrofóbico, adjacente ao sítio ativo, induzindo uma modificação conformacional que resulta na inibição da enzima. Então, se os análogos, a gente tem uma diferença, né? Os análogos atuam competindo, né, pelo mesmo sítio de ligação da transcriptase reversa, enquanto o efavirenz não. Então, a ZTI compete, efavirenz não, e liga no chamado sítio alostérico. Eles não necessitam de ativação por enzimas celulares. Elevada incidência de reações de hipersensibilidade, incluindo urticárias, né, são associadas ao uso dessa classe. São teratogênicos, podem causar tonturas e alterações de sonhos, relatos de sonhos vívidos. Pode ser dado por via oral, né, através da barreira hematocefálica. Esse metabólico aparece tanto na bile quanto na urina. Agora a gente vai falar um pouco sobre os inibidores de proteases utilizados em tratamentos pelo HIV. Tá? Os inibidores da protease no tratamento do HIV. Os inibidores da protease têm alterado significativamente o curso da doença viral devastadora, que a gente vê aqui nesse gráfico. Ele conta um pouco dessa história, né? Até 1900 e meados de 94, né? O número de casos e mortes, né, pelo HIV nos Estados Unidos, né? O fundo verde indica quando o tratamento antirretroviral combinado se tornou. O inibidor da protease ele foi importante, porque a partir daí se passou a usar não somente inibidores da transcriptase reversa, mas também agora uma associação. Um inibidor da transcriptase reversa e um inibidor de protease. Aí o que o gráfico mostra? Quando se passou a fazer essa associação, olha quanto caiu a morte de pacientes por HIV nos Estados Unidos. Essa linha azul aqui. Ela caiu vertiginosamente. Então, mostrando a importância dessa classe. No ano de sua introdução, em 1995, o número de mortes nos Estados Unidos em decorrência da AIDS diminuiu. Então, ele passou agora a ser utilizado em combinação. Né? Todos os fármacos desse grupo são inibidores reversíveis da aspartilprotease, retropepsina do HIV. É uma enzima viral responsável pela clivagem de glicoproteína viral e inúmeras enzimas essenciais. Por exemplo, transcriptase reversa, protease, integrase e várias proteínas estruturais. Então o vírus aí tem uma, como a gente pode ver aqui na imagem, ele tem uma poliproteína precursora. Você está vendo ela aqui. Só que ela é inativa, ela assim grandona, inteira desse jeito, ela não serve para nada. Aí o que você tem?
uma protease que vai dividi-la, dando origem a várias proteínas virais que vão ter vários papéis no processo de replicação viral. Os inibidores de protease, aqui essa bolinha vermelha aqui, eles fazem justamente isso, eles impedem essa maturação da proteína, mais uma vez impedindo a replicação viral. Então olha o que ele fala, à medida que os vírus brotam na superfície, a protease viral é ativada e quebra as poliproteínas e seus componentes proteicos, que então se agregam os vírus maduros. Os inibidores de protease evitam essa etapa essencial da maturação do vírus. Então, quando ele evita isso, quando ele bloqueia essa maturação, o vírus não consegue mais como posso dizer, se replicar. Tá ok? Os inibidores de protease comumente causam parestesias, náuseas, êmesis e diarreia, aqui como efeitos adversos. Também ocorrem distúrbios do metabolismo da glicose e lipídios, incluindo diabetes, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. A administração crônica resulta em distúrbios da gordura, deposição de gordura, incluindo gorduras nas extremidades, acúmulo no abdômen, da base do pescoço, chamada corcunda de búfalo, e aumento do tórax. Como ele mostra aqui nessa imagem, essa chamada lipodistrofia. Inibidores de entrada. Maraviroc e fulvestrida. Bem, a partícula viral ela precisa invadir a célula. Uma etapa que é chamada de entrada. Então, para que o HIV entre na célula do hospedeiro, ele tem que fundir na membrana da célula do hospedeiro. Isso é possibilitado por mudanças na conformação da glicoproteína viral, uma transmembrana, uma glicoproteína 41, uma GP41. E fulvestrina é um polipeptídeo que se liga. A fulvestrina é um polipeptídeo que se liga a essa glicoproteína, evitando a mudança conformacional. Como o peptídeo de fulvestrina deve ser administrada por via subcutânea. Essa é a desvantagem dessa classe, o paciente teria que levar uma injeção, algo semelhante à diabetes. Número dos efeitos adversos relacionados à injeção, por exemplo, dor, eritema, endurecimento de nódulos, que aparece praticamente em todos os pacientes. Então esse é um dos problemas da classe. Mas ele impede que ocorra a entrada, como ele está mostrando aqui na imagem. Então ele vai ligar nessa glicoproteína 41, evitando a mudança conformacional, e essa glicoproteína que ligaria na célula não acontece. O Maraviroc é um inibidor de entrada também. Ele é bem absorvido por via oral e formulado como comprimido. Só que ele não liga na glicoproteína 41. Tá? O Maraviroc ele bloqueia receptores CCR5, que atuam junto com essa glicoproteína, facilitando a entrada da célula. O HIV pode expressar preferência pelo correceptor, ou ambos, ou dual tópico. Aí tem que saber que tipo que ele está querendo dizer aqui. Que tipo de HIV a gente tem aqui. Que é um que se liga ao CCR5 ou não. Então ele bloqueia essa entrada também. A vantagem dele é que isso pode ser por via oral. Tá? Inibidores de integrase usados contra a infecção do HIV, como dolutegravir. Os inibidores de integrase atuam inibindo a inserção do DNA proviral no genoma da célula hospedeira. Como a gente tem visto, tenho falado aqui para vocês, ele libera o seu material e ele usa a maquinaria da célula para replicar as partículas virais. E para isso, ele tem que integrar o seu DNA ao DNA da célula. Então, que essa classe faz é impedir essa etapa da replicação viral. Assim, são chamados de inibidores da integrase. Atualmente, o Vitegravir é a única associação disponível em doses fixas e em comprimido. Como efeito adverso, as náuseas. Então, a gente vê aqui, que a gente vê que são várias etapas, todas as etapas estão relacionadas ao processo de replicação viral. Se o vírus fica lá paradinho, por isso que eles não trazem a cura, Porque se o vírus fica lá paradinho, não tem como você, vamos dizer assim,
inibir a atividade daquele vírus, já que ele está lá. Para que os fármacos funcionem, eles têm que ter alguma etapa do processo de replicação. Eu recomendo vocês darem uma lida no capítulo 45, Farmacologia Resultada do Clarkson. Tá ok, gente. Abraço. Qualquer dúvida pode mandar mensagem.